Começando mais um Você em Cena aqui, conhecendo pessoas e profissões que hoje se comunica, né? Todo mundo se comunica e hoje um esportista, né? Que traz, além do esporte, traz muita saúde mental, muito treinamento emocional para as pessoas, né? Todo esporte tem essa função e aqui o Lucas, que nós estamos recebendo hoje, que vai estar em cena com a gente hoje, tem muito disso também. Tudo bem, Tudo Lucas? ótimo, cara. É um prazer estar aqui com você. Prazer é meu. Você ensina, coloca você ensina, mas de corpo e alma, hein? A gente quer Maravilha. conhecer quem é o Lucas. Pô, pergunta difícil, mas é uma pergunta que eu tenho me preparado há um tempo para essa pergunta, porque essa pergunta ela sempre esteve muito ancorado ao jiu-jitsu, né? E aí, para eu te contar um pouco disso, eu tenho que estender um pouquinho mais a história, porque o meu primeiro momento da minha vida, quando eu me entendi como ser humano, né? Não quando eu me entendi como ser humano, mas quando eu comecei a perceber melhor as coisas, eu me senti uma criança invisível. E o jiu-jitsu me trouxe visibilidade, né? Então, Assim, só para entender, você detectou assim por quê ou não? não, não. Você tem um. Eu É, vou te trazer isso agora, né? Então, eu me sentia uma criança invisível, eu me sentia muito inferior às outras crianças. O porquê, o motivo, eu não sei. Eu não sei, né? Então, eu trato isso para sim. entender melhor, mas eu não sabia o motivo, mas eu achava que eu era inferior a todas as outras pessoas, até conhecer jiu-jitsu e ser forçado a competir. E quando eu comecei a competir, Com quantos anos? com 10 anos de idade. Eu comecei a treinar e competir. Você começou a treinar com 10. Você conheceu o jiu-jitsu com 10 3 anos. meses depois eu já estava competindo. Tá competindo. Então, porque era um projeto social que acontecia na minha cidade, e o meu mestre, ele achava, ele entendia que uma criança deveria competir para que ela conhecesse melhor sobre a vida. Que cidade que era? Parnaíba, Piauí. E lá o esporte não é. Tem, como todo esporte no Brasil, infelizmente não é tão difundido todos os esportes, Não, mas não. tinha uma academia, graças a Deus. Tinha um projeto social de jiu-jitsu com um super mestre de Tá, jiu-jitsu. E aí eu comecei a vencer no jiu-jitsu. E essa é uma história que eu conto muito, tá? Eu tá. já contei inúmeras vezes. Comecei a vencer no jiu-jitsu. E o que que essas vitórias me trouxeram? Elas me trouxeram visibilidade. Elas fizeram eu sair de onde eu estava, que Sim. era uma pessoa que, Um sentimento que você também não sabia nem de onde vinha. exato, e uma pessoa que era isolada, para uma pessoa onde as outras pessoas Referência. Começou a bajulavam, virar. bajulavam, bajulavam. E aí eu comecei a fazer uma associação, João, na minha cabeça que se eu ganho, eu sou bom e eu tenho valor, e se eu perco, eu não tenho valor. E aí anos depois, eu falei assim, cara, mas o meu valor não é esse. Porque se for só vencer ou perder a competição, é muito volátil. Que valor é esse que eu tenho? Quem eu sou Só como uma, ser uma, uma humano? curiosidade muito, muito Aham, importante, porque eu também, quando criança, fiz judô, lá, tá. né? O professor, ele tinha, pelo menos o meu, tá? Onde você falou assim, veio na memória afetiva, trouxe eu lá Aham, com 10 anos, 12 anos no judô. Eu tenho uma recordação, cara, eu lembro do judô, eu lembro que eu ia de moto, que pra mim era uma aventura andar de moto. Eu queria ir pro judô por causa de andar de moto com o meu vizinho, o pai do meu amiguinho tinha uma moto, e ia os dois na moto. E aham. o pai dele, ele e eu, uma moto pequena. Então, olha só, a minha aventura era andar de moto, né? Mas daí eu fazia o judô. Mas eu lembro que o professor tinha muitos insights de vida junto Perfeito. com o treino. Você também Igual, ouviu muito? a parte filosófica da luta, ela é muito importante. Então, independente se você está dando aula para uma criança, para um adulto, para um senhor de idade, para uma mulher, cada pessoa precisa de um remédio. E esse remédio, ele não é só a prática da luta, mas também a parte filosófica da luta. Então, é normal que professores de jiu-jitsu, professores de artes É, marciais, após a aula, eles façam uma reflexão, tá. não só do que foi a aula, mas do que é, qual é a verdadeira importância de aprender Entendi. a técnica, ou a lutar, ou o desafio que você sofreu naquele momento, naquela atividade ali do dia. Eu acredito que isso ajuda muito, né? Muito, cara. Muito Porque porque você acaba refletindo sobre muitas muitas coisas, né, coisas. cara? E no fim das contas, quando você luta, você é um artista. Só que um artista É, marcial. Então você acaba sendo também uma pessoa mais sensível em termos de arte, de expressão, sim. etc, né? Então é isso, assim, que eu posso concluir. E aí você começou a gostar, foi ficando peão, aí começou. Nem gostava tanto, pra te É, falar a real. Eu comecei a gostar muito de vencer. E posteriormente, eu acho que eu comecei a gostar mais de jiu-jitsu. Eu tenho 18 anos que eu treino jiu-jitsu.
ali pros meus 13 anos de jiu-jitsu. Que eu comecei a gostar muito de falar assim, cara, eu Tá. quero aprender Isso melhor a técnica. Não, 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 eu já depois você morava em já São morou Paulo. em Já São morava Paulo. em Você São veio pra Paulo. cá por quê? Eu vim pra cá porque eu queria viver de jiu-jitsu. Tá. Mas mesmo sem Veio. amar jiu-jitsu, eu amava vencer, era nisso que eu Jiu-jitsu te vencia. trouxe para outro lugar. Não só pra cá, morei no Rio Grande do Sul, enfim, né, competi inúmeras vezes fora do país. E, enfim, mas não amava o jiu-jitsu do jeito que eu amo hoje. Hoje eu Sim, amo jiu-jitsu. sim, Eu amo ir pro treino, eu amo aprender, eu amo pegar uma técnica nova. Antigamente eu só amava vencer. sim. Porque o meu valor estava 100% nos resultados. Tanto faz se era derrota ou vitória. Se eu perdesse, o meu valor era baixo. E se eu vencesse, o meu valor era alto. Essa era a simbologia que tinha pra mim. E uma simbologia que eu quebrei hoje em dia. E aí, a partir disso, eu comecei a amar jiu-jitsu. Porque Sim. não importa qual o resultado que o jiu-jitsu me dá, no fim das contas, ele sempre vai me dar um resultado positivo. E isso é demais para um pai e uma mãe ouvir, porque muitas vezes ela, por falta de vivência, nunca participou, perde a chance de colocar o filho em coisas, né, em esportes que muda completamente a cabeça dele. Pode ser que nem seja um lutador profissional. Muitos não são, Não né? precisa. Muitos não são, mas vão vencer lá fora como empresário, como qualquer coisa Exato. por causa do ensinamento, muitas vezes. Exato. E não precisa ser. Pensa que de 100% das pessoas que praticam jiu-jitsu, 3% são competidoras. Desses 3%, talvez 1% chegue a ser campeão mundial. É uma porcentagem muito baixa. Você não precisa. é, E aí, mais uma vez, traz aqui a nossa parte de competir, de querer ser o melhor o tempo todo. Você não precisa ser o melhor em tudo que você faz. Você não precisa colocar uma criança e esperar que ela vai ser o próximo melhor lutador de jiu-jitsu ou de MMA. Não, você não precisa. Só coloca lá e deixa o processo acontecer. Se porventura ela gostar e ela tiver habilidade ao ponto de se tornar campeã, ok, que bom. Se não, ela trouxe um monte de outras coisas Uhum. que foram importantes para a vida dela, que foram bagagens que ela vai levar para a vida A toda. vida toda. E você, lógico, né, como um competidor, como desde muito cedo no Uhum, esporte, atividade física em geral, né, a saúde, alimentação, eu acho que sempre foi uhum. regrado, né? Você tem mais pessoas na família que foi pro esporte também, ou outro esporte ou não? Você foi Não, cara, e profissionalmente só eu. Meu pai, ele foi triatleta da Marinha, mas lá, ele lá na isso cidade que, não, no Rio de Janeiro. no Rio de No Janeiro. Rio de Janeiro, mas depois parou, enfim, e eu dei continuidade. Mas a minha família tem um pilar muito forte do jiu-jitsu, né? Então eu sou faixa preta. Eu graduei meu irmão para faixa preta, meu irmão mais velho. O meu sobrinho treina jiu-jitsu, minha sobrinha treina jiu-jitsu. O meu irmão do meio é faixa marrom. Todos incentivaram por você. Aham. Você Que sou o mais é, novo, que sou o mais você novo. é. E meu pai, aos 62 anos, entrou no jiu-jitsu. Putz. Faixa branca, Aqui, Não, não. Lá em Parnaíba lá também. também. Eu Pô, eu moro achei que eu ia aqui. treinar com ele, Ah, quiser. então, mas meu pai entrou e até a gente tava trocando mensagem hoje, ele tá vindo de manhã ali, 6h30, 7 horas da manhã, treinar jiu-jitsu. Então é um negócio que faz parte do DNA da minha família, assim. Emocionalmente, assim, quando você tá, vamos dizer, vamos dar um exemplo para quem tá Uhum. acompanhando, né, e gosta do esporte. Emocionalmente, qual é a alteração que você vê mais forte, assim? Ah, você tá um dia irritado, você vai lá treinar, né? Qual é esse poder que tem o esporte? Então, o jiu-jitsu, posso falar do esporte, Tá, mas eu posso falar também especificamente jiu-jitsu, tá? E aí eu posso usar também até um pouquinho mais da área da ciência para embasar o que eu vou falar aqui. tá. O esporte, de forma geral, você tem a liberação de inúmeros hormônios que quando você tem uma prática esportiva, após a prática esportiva, você relaxa. Beleza. No jiu-jitsu, você tem tudo isso, porém, você tem uma questão de sobrevivência. E sempre que você precisa sobreviver a algo, que a sua cabeça ela não consegue discernir se você tá treinando jiu-jitsu ou se tem um tigre te atacando. Sim. Ela não consegue fazer. Pra ela é a mesma coisa. Sistema de luta ou fuga. Uhum. Então, você se concentra 100% naquela prática. Então, isso já é outra coisa. É normal você ver pessoas que treinam jiu-jitsu que falam assim, ó. Cara, hoje eu entrei no tatame e eu não lembrei absolutamente de nada, de nenhum problema que tinha lá fora. Se você corre, se você anda de bicicleta, coisas que são mais lineares, Sim, você mas tende a. Você é o tende a contrário, lembrar. né? Exato. Você pode lembrar. A luta são várias perguntas e respostas que elas acontecem em tempos muito pequenos.
Milésimo segundo, você tem que ter reação. Exatamente. Então você tem que criar uma reação em cima de outra reação, em cima de outra reação. O que que isso te dá? Capacidade cognitiva. Você fica muito mais inteligente para responder muito mais rápido Sim. qualquer coisa. Que é alerta total. Bobeou. Alerta, exatamente. Cérebro do macaco, alerta total. Então a gente tem esse benefício da luta que não é só a parte hormonal, mas também a parte de trabalho da sua cabeça, cara. Isso é maravilhoso. Sim, eu vou pedir pro Luiz. Luiz, pode fazer, não precisa ser já, mas nós estamos conversando aqui. Joga um Gil. Você tem canal no YouTube? Com luta? Eu lutando, não deve Mas ter luta minha. coloca um jiu-jitsu qualquer aí, só pra quem tá em casa, quem tá acompanhando a gente mostrar um trechinho de uma luta. Beleza. Pode pôr jiu-jitsu e deixa. E pode trazer o canal do YouTube mesmo, tá? Não precisa nem. Beleza. Pode ser na. Pode. Deixa ele colocar um. Eu tô Nós pensando vamos conversando, em a hora que luta. tiver, ele coloca, daí a gente vai Aham. batendo um papo. Até porque quem é de jiu-jitsu tá aqui, tá empenhado, mas tem gente que fala, ai, vou pôr meu Não, filho. e existem mais expressões do jiu-jitsu. A gente tem duas expressões. Jiu-jitsu como defesa pessoal, que essa prática é a prática que eu mais incentivo qualquer mulher começar a lutar. E existe a expressão esportiva, que é a mais difundida. Então, por exemplo, a maioria das academias você vai entrar no jiu-jitsu, na faixa branca, e eles vão te apresentar a versão esportiva. Que ela é um pouco mais distante da versão de defesa pessoal, mas é uma versão muito boa também. Por que que para mulheres eu sempre vou indicar o jiu-jitsu como defesa pessoal, principalmente como porta de entrada? Primeiro, cara, você vai aprender a se defender. Ataque de cabelo. Então, se uma pessoa segura o seu cabelo, o que que você faz? Jiu-jitsu não é intuitivo, é contra-intuitivo. Então, possivelmente você vai fazer algo que você vai se machucar mais. Então, essa é uma das coisas. Segunda coisa, a forma mais segura, João, de você não de você sair de um problema. A forma mais segura de você não ter um problema é de você evitar um problema não tendo ele. Uhum. O que é defesa pessoal? É você reconhecer que um ambiente não está bom e você vai embora. Uhum. Da mesma forma, eu posso te colocar aqui a defesa pessoal em uma comunidade feminina como uma comunidade que apoia uma mulher que precisa sair de um relacionamento. A gente está vendo inúmeras notícias Problema, né? de feminicídio que tem aumentado cada vez mais no Brasil e que talvez essas mulheres elas nem tinham uma comunidade que ajudava ela. Que falava assim, cara, você precisa sair daqui. Talvez ela nem identificou no momento que ela deveria identificar. Porque é muito mais fácil, João, você gasta muito menos dinheiro pra colocar o seu carro de 6 em 6 meses pra fazer uma revisão do que quando seu carro quebra. É. Então, quando você... O que que você faz muito no jiu-jitsu? Identifica problema. Pô, esse aqui é um problema. Então, preciso sair desse problema o quanto antes. Eu não preciso entrar no problema pra saber que eu resolvo ele. Sim. Então, Sim. essa é a minha maior indicação. O que tá rolando aqui é a Acho minha que é legal. final do reality show que eu participei. E isso aqui é a expressão do jiu-jitsu esportivo. Depois Aí você sobra... é seu mesmo? Esse sou eu. Esse Tá ligeiro, né, Luiz? Ah, rapaz, ó. Esse foi a final do reality show Fala que eu pra participei. eles, Borel. Na TV como que era. O cara falou uma coisa lá, na hora a gente achava, eu jogava no ar. É mesmo? Putz. Vai ficar bom isso, vai ver. O Lucas ajudou. O Lucas ajudou. Então vamos lá. Então o que tá acontecendo aí? Não, beleza. Então, ó. O que acontece? No jiu-jitsu, quando você tá de costas no chão, que é o que o rapaz de preto tá, ele tá fazendo guarda. A guarda no jiu-jitsu, diferente de qualquer luta em pé, que a gente chama de striking, que é boxe, muay thai, ela é feita com as pernas. Então o que que ele faz? Ele vai sempre tentar me parar na frente dele, enquanto eu tô tentando chegar na lateral dele ou em outra posição. O que seria, João, chegar na lateral do adversário? Quando eu chego na sua lateral, eu faço com que as suas pernas não lutem mais. E eu exponho todos os seus pontos vitais. Quanto mais eu tenho pontos vitais do João expostos, mais chance eu tenho de chegar em uma finalização. Em resumo, para ficar mais fácil para as pessoas que estão assistindo, é isso. E aí a gente tem uma série de coisas, né? Jiu-jitsu, ele é uma antagonia. Então tudo que eu quero, ele quer o oposto. Então se eu estou jogando peso em cima dele e usando a gravidade para eu colocar peso em cima dele, o que que ele tá fazendo? Ele tá criando alavancas para carregar o meu peso. Então é uma luta muito técnica, cara. É muito. É muita técnica, é muito estudo, é muita coisa. Não é só tipo assim, ah, cara, vou ali lutar. Entre as lutas mais comuns é judô, jiu-jitsu, muay thai. É isso. Aí depende muito da região.
Tá. Por exemplo, Mas assim, eu queria mais ou menos colocar qual é a mais agressiva, vamos dizer, para a pessoa aprender, que vai tomar mais porrada, e qual é a que é cara, mais tranquila. lutas de striking, lutas de striking, que é Muay Thai, É, boxe, etc., elas tendem a te dar, a você ter mais trauma, porque trauma. você tem um Sim, impacto. Judô, cara, não é uma arte marcial que você consegue aprender depois de uma certa idade. certo. Porque o método tradicional de aprendizado do judô é repetição e queda. Então você vai ter que derrubar o cara 100, 150, 200 vezes. É, Da mesma forma que você tem que cair tudo isso. Então, se é, você tem uma certa idade, não é bom. não, O jiu-jitsu, cara, é o esporte mais inclusivo dentre qualquer esporte. Por quê? Porque do mesmo jeito, João, que eu consigo chegar nas suas costas através de um movimento que eu preciso usar muito do meu atleticismo, eu consigo usar um movimento que é um arm drag, que eu só trago o seu braço pro lado e eu chego nas suas costas do mesmo jeito. E os pontos vitais, que é costas, ou eu montado em cima de você, ou eu na sua lateral, eles são os mesmos, independente da forma que eu cheguei. Então existem muitas formas. Então a gente pega um atleta que ele não tem flexibilidade, e ele consegue ser tão bom quanto um atleta que tem flexibilidade, sim. né? Ainda bem que eu fiz judô no começo, né, da Então, vida. o judô Com 56 já, cara, não dá. já era bom. Esquece, não dá pra aprender judô depois de uma certa idade, cara. E aí o meu adversário, ele faz exatamente isso, cara. É um cara muito flexível, ó, onde volta a perna dele. Ele tá sempre se defendendo. Eu não vou nem dar spoiler da luta, mas, enfim. Né, Então, assim, pra mãe, pro pai que vai colocar, tem uma força bruta ali, mas não tem uma sempre tem, agressividade tão cara. grande. Sempre. Tem um pouco de tudo, João. Tem um pouco de É, tudo. Você tem que ser. E uma criança, ela tem que aprender a ser agressiva entender. quando ela precisa ser agressiva. É, É um fato. ela vai A entender que. vida é assim. O jiu-jitsu É, ela é uma amostragem da vida. Não adianta você achar que só a paz resolve o mundo. Às vezes, pra você resolver alguma coisa, você vai ter que ser um pouco mais agressivo. É um fato. Você não precisa ser agressivo o tempo todo, mas às vezes você precisa da agressividade pra resolver as coisas. sim, Correto? E às vezes você precisa só sair de alguma situação. Então o jiu-jitsu ele demonstra toda essa realidade dentro do. Mas tem uma fala de um amigo, cara, que eu acho que é a melhor de todas. Ele fala: jiu-jitsu é um grande equalizador. Pra criança que faz bullying, que é agressiva, ela baixa essa criança e coloca no nível de todas as outras. Assim como pra criança que é tímida, ela aumenta, porque você ganha confiança. confiança. Pode tirar, tá? E a grande confiança, quando você ganha confiança, João, o que que acontece, cara? Você não precisa mais maltratar outra pessoa. Autoestima, muda tudo, né? Exato. Você não precisa mais maltratar. Porque uma pessoa que maltrata outra pessoa, possivelmente ela tem baixa autoestima. Da mesma forma que a pessoa que é maltratada também tem baixa É, autoestima. sim, Então você equaliza esse negócio. Não existe, cara, pra mim é inegociável. Uma criança deveria treinar fazer alguma coisa. jiu-jitsu e, e competir. Porque a competição, ela mostra como que a vida é. Sim, Uma hora você vai perder. Você vai esperar até os 18, 19, 20 anos pra mostrar pra criança que ela vai perder? Não, ela vai perder. E tudo bem, ela não precisa ser uma competidora. sim, Só sentir que dá pra perder. E se sim, sentir que se ela melhorar um pouquinho mais, ela consegue ganhar. sim. E aí, balizando isso. É, eu acho que eu senti isso na pele, né? Porque quando eu coloquei meu filho no karatê, Aham. no interior, ele não gostava de perder, não. E eu adorava que ele perdia, porque daí era a hora dele provar pra ele que ele não é assim, ué. Então Aham. treina. É Então isso. treina mais. É isso. Ah, vai chorar. Não, você tem que treinar mais. E no início da vida, tudo o pai e a mãe resolve, né? Então, tipo assim, se você É, acontece alguma coisa em casa, puta, o pai e a mãe resolve. Mas e quando só ele pode fazer por ele? Porque numa luta, só você pode fazer por você, é, cara. Seu pai não pode fazer absolutamente nada, sua mãe não pode fazer absolutamente nada. É a sua habilidade que você ganhou treinando, mostrando que você consegue ou não. E tudo bem se você não conseguir. Não tem problema. sim. Melhora pro próximo. Qual o É, problema? Qual o problema de perder? treina. Não tem problema nenhum. Tudo na vida eu falava, tem que retreinar. Treinar é Exato, repetição, então você tem que não exato, pode parar. exato. É Tem isso. duas pessoas lutando, uma vai perder. É Vai ter sempre jeito. isso, cara. Uma vaga de emprego, qualquer coisa. Sempre vai ter o que ganha e o que perde. E aí vem É, uma reflexão minha sobre o fim de semana passado. Eu lutei uma competição, pô, competição muito difícil. Eu lutei essa competição duas vezes, fiquei em duas oitavas de final. E eu parei pra pensar, eu falei assim, cara, não é porque você perdeu que você é um perdedor. Você perdeu um evento. Você não pode, mais uma vez falando sobre o valor da pessoa, colocar o seu valor dentro de vitória ou derrota. Assim como não é porque um cara venceu um evento que ele é um campeão. Ele venceu um evento. Às vezes ele é muito bom lutando jiu-jitsu. Mas às vezes esse cara é muito ruim como pessoa. é, Como que eu considero esse cara um sim. campeão? É. Então são coisas que a gente tem que levar e tem que ter maturidade pra entender também, cara.
Sim. E como é que você vê hoje? Existe, não sei se existem esses números assim, mas vem Vem crescendo, crescendo, vem absurdamente. normal, a pessoa. Absurdamente, cara. É, Porque, e mais uma vez, João, por que que o jiu-jitsu ele cresce tanto? Porque qualquer pessoa consegue praticar. é. Qualquer pessoa. Eu quero trazer aqui, eu ainda não falei com a pessoa, mas eu quero trazer aqui. Ele é um professor de jiu-jitsu faixa preta, ele não tem um movimento das pernas. E aí? Conheço gente cega que treina jiu-jitsu, cara. Eu tô te falando, cara, esse negócio é o negócio que mais que ele é mais democrático, que ele é Sim, melhor pra todas as pessoas, qualquer pessoa pode praticar. sim. Porque você não é óbvio, né, que o cara que não tem o movimento das pernas, que não tem o movimento às vezes de uma perna, ele não vai ter o mesmo nível de habilidade que eu. Mas ele não tem que se comparar comigo, porque eu tenho um movimento das minhas duas pernas. Ele tem que Sim, se comparar com ele. sim, sim, E se for pegar a realidade desse cara, ele tá vencendo mais que eu, cara. lógico. Ele Tem tá vencendo mais que eu. outros. As lutas dele são outras. Concorda? Então é isso, cara. E a procura, assim, hoje vamos dizer que a criança, o pai leva e Aham. vai. O adulto vai porque ele está ressignificando muitas vezes, ele está emocionalmente Perfeito. precisando de desestressar, tal. Mas qual a faixa etária, vamos dizer assim, que hoje tem bastante procura? Cara, criança muito, Muito. criança muito. E eu acho que ali dos 30 em diante tem muito, porque às Tre- vezes do 20 aos 30, Sim. o cara tá naquela correria de faculdade, É, burnout trabalho, quase. exatamente. E a jiu-jitsu ele entra exatamente nesse momento de tipo É. assim, pô, você não precisa ter um burnout pra viver. E eu acho até que essa cultura que no, gi- no na- esportivamente seria overtraining, é uma cultura ruim, cara. Porque a vida, assim como a luta, assim como qualquer coisa, não é uma corrida de 100 metros. Ela é uma grande maratona. Todas as vezes que você tem um burnout, um overtraining, o que que você faz? Você tem que sair da maratona. É, E aí você vai ficar pra trás. E todo aquele gás que você deu no início, você tirou um pouquinho o pé. é. Você ficou um pouco Às mais vezes muito, desmotivado. né? É. Então, assim, cara, eu falo isso muito pras pessoas. Pros meus alunos, pra mim mesmo. Qual que é o ritmo que eu tenho que fazer? Cara, o ritmo que eu aguento até cruzar a linha de chegada. E a gente só vai saber quem é o maior, quem é o melhor, quem é o cara que fez mais nessa geração lá na frente. Quando todo mundo parar. Quando todo mundo aposentar. É. Até lá, não dá pra saber. Porque, e hoje, né, a expectativa de vida aumentou muito, né? Vai ter tempo para fazer muita Vai ter coisa, tempo. né? Porque antes morria com 50, hoje está morrendo Exato. com 100. Você sabe que isso. Olha A que pessoa doido. aposenta com 50, hoje tem mais 50 para viver. Vai fazer o Exatamente. quê? Você sabe que isso. A gente tem algumas coisas que a gente carrega do passado. Antigamente, e eu lembro que minha mãe falava isso. Ah, se a pessoa não se estruturou até os 30, já era. Deu pra ela. E ela carregava isso porque outras pessoas falavam pra ela. É óbvio que isso era uma verdade. As pessoas morriam com 50 anos. É, A estimativa de vida ela era muito menor. Hoje em dia, no Brasil, eu acho que é 75, 80 anos. é. Uma O, pessoa normal. o homem é 74, média, né? É a média, exato. Mas várias pessoas já em entrevistas falaram, né? Vários médicos especialistas que entre nós tem muita gente que vai passar o 100, Então, né? Hoje é muito normal, né? então, João, por que que eu tenho que ter Antes tanta era uma. pressa pra concluir minha vida aos 30 anos? Por que que as pessoas têm tanta pressa de fazer as coisas, cara? Eu não tô dizendo que as pessoas elas têm que ficar estagnadas e não fazer nada. Mas, cara, quando o resultado não vem, quando as coisas elas não aparecem, por que que você tem que ter tanta pressa, irmão? Por que que você se compara tanto com as outras pessoas? A vida, pra mim, né? Minha interpretação, a vida, ela é uma grande esteira que você tá ali correndo sozinho. É a sua própria esteira, só que às vezes você para e olha pra esteira Se do lado, comparando, cara. né? E aí você se comparou errado. É, Porque às vezes se comparar é até positivo, João. Olhar pra uma pessoa e se inspirar no que ela fez. é. Agora, quando você faz uma comparação invejosa, uma comparação Sim. negativa, aí não vale de Não, nada, e cara. eu acho que o grande lance é você, essa competição, vamos fazer essa analogia na vida, né? Quando você olha para o lado, você vê um momento só, né? Você não vê nenhum nada daquela pessoa, né? Exato. Nada. Tem muita gente que conquista por meios ruins, outras conquistam porque veio de família, as conquistas que vai fazer sentido para você não é a que vai fazer sentido para mim. Então, às vezes, e a competição é isso também, né? Você sabe o que foi a luta nós dois. Você sabe como é que foi. Você pode ter Exato, cara. perdido, mas você fala, puta, eu sei a minha competição como é que foi, eu sei o quanto eu fui bem, pode ser que eu perdi, mas eu sei o quanto eu fui bem. Eu acho que Perfeito. essas analogias fazem
Às vezes a pessoa um pouco vazia faz muito sentido do outro, né? E Exato. nada da E gente. mais uma vez, cara, se você acha que só o resultado representa a sua caminhada toda, É, quando você perde, você não consegue fazer isso que você falou, que é uma grande análise de tudo que você é, fez, do quanto você desenvolveu para chegar até aquele momento. Tem um livro, cara, que chama Psicologia Financeira. E eu lembro que o terceiro capítulo é um capítulo que me impactou muito, cara, que é ele fala que a grande sabedoria da vida é você saber o bastante. Porque quando você vive para os outros, se comparando com os outros, sempre vai ter uma sim. pessoa que tem um carro melhor, que tem uma casa melhor, que aparenta ter uma vida melhor, que é mais saudável, que é mais alta, que é mais forte, que tem mais dinheiro. Sempre vai ter. Sempre vai ter uma pessoa. E se a sua meta de vida é comparada, ficar comparando com as outras pessoas, você nunca vai saber o bastante. Sim. E talvez a grande sabedoria é você saber assim, cara, isso aqui pra mim basta. Eu tô Uhum. feliz com isso aqui. E não é você ser medíocre. Mas ser simples, É, talvez seja a grande maestria que você pode ter na vida. Você é uma pessoa simples, cara. sim, Saber o que você gosta e falar assim, cara, eu faço isso aqui porque eu gosto. E não sim. porque eu quero mostrar para as outras A pessoas. gente estuda muito, eu estudo um pouco, agora até esses dias, esses últimos tempos eu não estou lendo muito isso, mas eu sempre dou uma olhada, pesquiso, vejo Uhum, muito, um bom período da minha vida sobre o minimalismo, né? uhum. O essencial, né? E é complicado, nos dias de hoje a gente percebe uma grande quantidade, vamos dizer, metade do ser humano hoje está vivendo em função do outro, não é para ele. O carro não é para ele, a roupa que ele veste não é para ele. Infelizmente, as redes sociais provocam isso, né? Então Uhum. você fica, a vida tá linda no Instagram. Eu não posso deixar de postar, não posso, ai, essa roupa já fui. Então assim, tá muita preocupação pro outro ver e a vida tá vazia, Cara, você sabe né? que um dia eu ando de moto elétrica, né? Adoro. Gosto de moto e tal. Beleza. E aí eu tava passando ali no Itaim, na frente da. Vê o quanto me impactou, né? Na frente da Boston Bakery, tava saindo uma McLaren laranja, assim. E eu olhei assim e falei assim, nossa, ó, que irado. Esse cara deve estar bem. E na hora, veio a minha mente me corrigindo. Eu falei assim, cara, você tá saudável, você tá forte, você tá indo pro treino e você é um homem livre. É, Se aquele cara tem 80 anos, você tem muito mais riqueza que aquele cara. Eu é, não sabia, não vi o cara que tava ali. Se aquele mesmo cara, ele tá sendo perseguido pela polícia, é, você tem muito mais liberdade que esse cara e você tem é, muito mais que esse cara. é. Então, quando você começa a fazer a comparação, quando ela é muito. Quando ela é muito pequena, é só comparar uma coisa com a outra, Sim, você sempre vai achar que tá ruim. sim. Até você comparar com tudo, irmão. Cara, eu tenho dois braços, duas pernas, eu enxergo e respiro e tenho uma É. família. O que que eu quero mais? Esses dias teve uma situação engraçada, veio um cara aqui, um convidado de um podcast, Aham. e ele chegou muito cedo, a gente ficou conversando lá fora, e eu tava com o capacete, né, tal. E ele falou, poxa, citou um negócio de moto, né, e ele cheio de ouro, tal, ele é dono de estacionamento de venda de carro, tal, né. Uhum. E, que legal, tá conversando, aí ele falou, que, putz, tô com uma saudade da minha moto, né, tal. Eu falei, por quê, né, você vendeu? Ele falou, não, eu caí, coloquei um pino, não sei o quê. E agora eu tô meio com medo, né? Porque eu caí porque o cara foi me assaltar. O cara tentou me assaltar para arrancar meu relógio, aí eu desequilibrei a moto pesada, caí. E a moto tá lá dentro de casa agora, guardada lá, dentro. Uma Harley Davidson, modelo tal, tal, tal. Moto de mais de 100 mil reais. E ele falou, é porque ó, tá andando, o relógio chamou mais atenção que a moto, não sei o que lá e tal, e eu estudo minimalismo, eu curto, eu vivencio, Uhum. não, não é ter menos, é ter o essencial, né? E isso foi um grande exemplo, porque eu falei para ele, ele falei, cara, eu tenho uma moto antiga, e eu comprei a antiga proposital, eu pesquisei qual moto grande que eu consiga pegar uma estrada que ninguém quer. Porque se eu pegar uma moto, uma Harley Davidson, ela é visada, eu vou ser assaltado, eu vou cair, e o nego vai querer roubar. Então, assim, se eu andar com meu relógio, simples de tudo. Eu vejo as horas, é um presente maravilhoso, o valor não está no quanto foi pago, ninguém vai me derrubar da moto por causa do relógio, e para mim tem um valor enorme porque de quem eu ganhei, certo? A minha moto é antiga, custa balela. Só que é uma moto grande, uma moto que me aguenta, eu pego estrada. Mas não tem valor, porque não tem mais peça, não faz mais. Tem 25 anos a moto. Então, para mim, vira uma relíquia. É Aham. gostoso ter. E o ladrão não quer. Ele falou. Aí eu acabei de falar.
ele falou assim, cara, sabe que você falando, eu comecei a me pensar assim, eu comecei a pensar e me ver. Falei, mas que idiota, né, meu? É um pensamento que a gente tem, não, eu quero ter melhor moto pra quê? Pro cara roubar? Exato. Você não pode nem correr muito. Você tá curtindo a vida, eu não. A moto tá guardada faz 3 meses porque eu quase morri, porque o cara podia ter matado ele. Cada Exato. um relógio, um Rolex. Custa 40, 50 mil reais, né? Então, assim, ele mesmo falou, ele falou, cara, você sabe o que você fez eu repensar? Acho que eu vou sair daqui e comprar uma moto, né? Tem tantas motos boas que é fora de linha, não tem comércio, não tem roubo. Perfeito. Sai andar, vai curtir. Senão Uhum. vai acabar seu prazo de validade daqui a pouco, sua moto tá guardada, vai ficar aí, né? Exatamente. Então, eu acho que é isso, né? As competições não podem ser você anular sua vida para o outro Exatamente. validar você. Não, quem tem que validar somos nós, né? Exatamente. Bom, acho que o esporte leva a essas reflexões, é muito legal, né? Bacana, a gente sempre provoca as pessoas que entram em cena aqui no nosso bate-papo, para que elas se treinem também emocionalmente, para que a gente perceba também o valor em várias coisas, né? E hoje foi um esportista, foi sobre jiu-jitsu e ele também vai ter um projeto super legal aqui, né? Que fala um pouquinho sobre o seu projeto, porque assim já deixou um corte bem legal aqui pra É, gente falar. maravilha, maravilha. O meu projeto chama Laboratório da Vitória. Eu tenho uma academia que chama Victory Lab, que é absolutamente a mesma coisa, né? Só que em Aham. inglês. E o meu projeto, eu quero falar com as pessoas, eu quero trazer informação, e eu quero principalmente, cara, trazer uma dose de motivação para a vida das pessoas, porque eu sei que às vezes, cara, 30 minutos, 10 minutos, 15 minutos 5 minutos de um corte pode ajudar uma pessoa que tá lá do outro lado. Sim, sim. Então, principalmente com a mentalidade forte, cara, eu acho que isso é a coisa que a gente mais tem que trabalhar entre nós, entre as pessoas, e quanto mais pessoas fortes a gente tem do nosso lado, menos covarde a gente vai ter. E foi o que você mostrou aqui em várias coisas que a gente conversou aqui, né? Olha quanta coisa, quanto raciocínio legal, quanta metáfora bacana junto com o esporte traz para a gente simbolizar aí vitória, simbolizar treino, dar exemplo para criança, para filho, para quem é que esteja assistindo, né? Então acho que vai ser legal o seu projeto É de isso. trazer pessoas que acrescentem ao seu tema e Perfeito. fica aquela coleção de vídeos para quem está treinando lá na Victor Lab, né? É isso. Obrigado. Obrigado por ter participado com a gente aqui no Você Insano. Valeu, João. Obrigadão.